Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vila do Rei. Eu sou o Giovanni. Esse vídeo é mais um resumo aí das notícias da semana do Santos. Essa semana foi meio corrida e não consegui postar vídeo aí sobre todos os assuntos que tiveram. Semana movimentada com algumas notícias boas, a maior parte delas boas na verdade e algumas não tão boas assim. E a gente vai estar resumindo aqui. O Santos joga amanhã contra o Guarani, tentando manter a boa fase nossa no campeonato, né? Graças a Deus é um ano que a gente começou bem, um ano que a gente começa pontuando bastante, 9 pontos, líder isolado do grupo, é bem diferente, né, das últimas temporadas aí que a gente vinha sofrendo pra caramba contra times bem menores que o Santos, com todo respeito, né, os times do Campeonato Paulista, mas o Santos vinha fazendo campanhas que não eram dignas do seu tamanho. E essa temporada, pelo menos, a gente não está sofrendo. Já estamos aí com praticamente quase o mesmo número de vitórias do ano passado. E tudo se encaminha para que a gente faça um bom campeonato, que a gente avance, né, de fase muito diferente aí dos últimos 3 anos da gestão do ex-presidente. E tudo está fluindo muito bem. O time está encontrando um padrão, o Carille está aí montando uma escalação que ele confia. Alguns jogadores estão rendendo muito bem, como o próprio João Schmidt, o próprio Juliano, que está de fora, mas enfim, né? E o time vem bem, né? Dentro de campo o time vem correspondendo, vem entregando e parece que tem um rumo aí, parece que a gente tem um caminho a se seguir. Essa semana a gente acabou resolvendo alguns assuntos que vinham atrapalhando, né, os bastidores do clube, como modo geral. Por exemplo, o próprio Lucas Lima, o Santos essa semana oficializou o empréstimo dele para o Sport. Jogador aí que ficou enrolando, né, praticamente 2, 3 semanas a proposta do Sport para ser emprestado. A gente já havia até postado um vídeo aqui falando sobre, e aí depois desse vídeo parece que zicou e ele aparentemente não iria mais para o esporte, ele não se teve mais nenhuma notícia. E essa semana acabou se concretizando esse empréstimo dele aí, graças a Deus, um peso a menos, esse cara aí que é a cara do rebaixamento, né? Como a gente já falou naquele próprio vídeo lá que a gente já havia falado da saída dele, possível da saída dele, e ele tá fora do Santos aí. O Santos ainda vai pagar 40% do empréstimo dele, vai ter um custo, querendo ou não, ainda com ele, porque o empréstimo dele vai até o final do ano com o Sport, né? E o contrato dele termina em abril do ano que vem, abril de 2025 termina o contrato dele com o Santos, e que com certeza não vai ser renovado, não faz sentido nenhum, né? A gente espera que o Marcelo Teixeira tenha mínimo de prudência e não renove o contrato dele. E o Sport, para ele jogar contra o Santos na Série B, o Sport tem que pagar uma multa aí de 500 mil reais, caso o Sport queira que ele esteja em campo contra a gente aí nos jogos da Série B. Um problema a menos, um karma a menos, que esse cara nunca mais pise na Vila Belmiro com a camisa do Santos. Que seja como rival e que ele perca, que ele seja vaiado até o fim do jogo na Vila, como ele merece, como ele sempre mereceu. Outro jogador que saiu do Santos, né, que oficializou a saída dele, foi o próprio João Basso. João Basso foi emprestado aí para o Estoril de Portugal, empréstimo curto, empréstimo de 5 meses. O Bruno Lima do Trivela postou uma matéria aí falando mais ou menos como foi esse empréstimo dele, um empréstimo aí que saiu bastante vantajoso para o Santos. Até na matéria o Bruno Lima fala assim, até vou ler um parágrafo aqui. Ele foi emprestado aí até junho, né? Empréstimo aí de 5 meses. Para ceder esse empréstimo, o Estoril de Portugal pagou 100 mil euros para o Santos para garantir esse empréstimo, além de uma cláusula que, caso ele vá bem, né, caso ele consiga desempenhar bem aí lá em Portugal, o Estoril vai ter que pagar 2,5 milhões de euros, dá mais ou menos aí, vai dar mais ou menos uns 3 milhões de reais para ter o jogador. E o Santos ainda vai continuar com 30% dos direitos dele, né? Então foi um empréstimo bom, acho que para o Santos foi muito bom. É um jogador que em campo eu nunca achei ele grandes coisas, não vi ele como um grande zagueiro. Para mim não vai fazer falta. O Gil vem bem, o próprio Joaquim vem bem. A gente tem o Messias que, assim, pode me criticar, pode achar que eu estou errado, mas enquanto o Messias esteve em campo, eu achei o Messias mais útil que o próprio João Basso. E ainda a gente tem o próprio Jair, né, que tem tudo aí para ser um grande zagueiro, para ter o espaço dele muito em breve. Então não vejo necessidade de segurar o João Basso de fato. O próprio Alex está aí no elenco ainda, não sei se ele vai continuar, aparentemente sim. Então, para mim, é um jogador que não vai fazer falta. Acho que o empréstimo dele, nessas condições ainda, foi um grande negócio. Acho que o Santos acertou nessa. E outro assunto, e esse não tão bom assim, foi quanto ao transfer ban que a gente sofreu, né, pela negociação aí com o Bustos. É, o Santos, quando quebrou o contrato com ele, né, quando o Santos mandou ele embora,
tinha uma multa, e até então a gente não sabia disso. Isso vai dar mais ou menos algo em torno aí de, segundo a matéria até da ESPN, a matéria que saiu, esse transfer ban, o Santos teria que pagar 6 milhões de reais pela quebra de contrato com o Fabian Bustos. Só que a FIFA acabou diminuindo essa multa para 4 milhões. Segundo a própria nota do Santos, o Santos já está em conversas com o Fabian Bustos e confiante de que vai resolver isso muito em breve. E a gente torce para que seja de fato, né? Apesar de a gente já ter contratado, ter montado aí meio que o elenco para a temporada, eu acredito que o Santos ainda vai precisar de jogadores, algumas posições aí a gente não está conseguindo ter um retorno à altura, mas ainda é cedo, lógico, né? A gente vai para o quarto jogo do campeonato, então acho que a gente tem tempo ainda para corrigir, para ver melhor se esses jogadores, na minha opinião, são as pontas, tá? Então pode ser que o Santos vá precisar contratar pontas e que resolva logo esse transfer ban para quando precisar a gente ter essa liberdade, né? Não ter que ficar amarrado aí e não contratar. E a última notícia da semana, e muito em virtude desse transfer ban, o Santos não pode, por enquanto, registrar o goleiro Brazão, que o Santos contratou, né? Brazão aí, goleiro de 23 anos, vem para ser uma opção, né, de fato aí ao João Paulo, que nos últimos anos não teve um reserva, João Paulo não teve uma concorrência, João Paulo não teve alguém que tirasse ele dessa zona de conforto, né? Agora, quem sabe o Brazão possa ser esse jogador. É, quem foi? Vocês estão entendendo? Ah, mas tinha o Vladimir. Eu não estou nem considerando o Vladimir como opção e nem muito menos como alguém que colocasse, que tirasse o João Paulo da zona de conforto, né? O João Paulo sabia muito bem que jamais ele perderia a posição para o Vladimir. E agora, talvez com o Brazão, que aparentemente é um goleiro promissor, é muito novo ainda, tem 23 anos, é um jogador que está buscando espaço dele ainda, tem passagens por seleção. Então, pode ser que essa chegada dele mexa ali com o João Paulo e faça com que o João Paulo jogue ainda melhor. O João Paulo é um bom goleiro, a gente sabe que ele, todo o potencial dele, acabou aí ficando meio queimado, né, com esse rebaixamento, acabou parte da torcida ficou um pouco chateada com ele. Eu tenho minhas opiniões, prefiro não externar aqui nesse vídeo, mas enfim, a gente sabe do potencial do João Paulo, mas sim, ele precisava de uma concorrência, ele precisava de alguém para estar disputando essa posição com ele. O João Paulo vai ter que se esforçar para garantir a posição dele, mas assim, ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa sobre o Brasão, é um jogador que poucas pessoas sabem de fato como ele vai render. E no mais era isso, é mais um giro de informações, um giro de notícias aqui da semana. Eu não havia feito vídeo sobre esses tópicos ainda. Vamos ver como é que o Santos vai jogar amanhã. Expectativa de um bom jogo, expectativa que a gente faça um jogo tranquilo, que garanta mais 3 pontos aí para ficar ainda mais perto da classificação e para garantir a nossa boa fase. O Juliano não joga novamente. Provavelmente o Carille deve repetir a escalação. Acreditei que o Otero vai ser titular novamente. Ele deve manter o Casares titular, mas ainda não tem nenhuma notícia sobre como ele está treinando. Vamos aguardar para ver e torcer para que o Peixão ganhe mais uma e que a gente mantenha esse excelente começo de ano aí. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Muito obrigado, um abraço e até mais.